Eu quero saudar toda a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Amém. E os irmãos podem assentar-se, por favor. Eu quero agradecer o convite da parte do pastor Evandro e me sinto bastante honrado de ministrar a palavra de Deus aqui nesta noite. Porque o pastor Evandro faz parte daquele grupo de homens que são muito cuidadosos com a palavra, né? E quando eu me vejo aqui no púlpito cedido esta oportunidade, então fico muito honrado. Meus irmãos, eu quero ler com vocês nesta noite um salmo, ou pelo menos parte dele, Salmo de número 73. Com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase que resvalaram os pés, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge com um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura. Do coração brotam-lhes fantasia, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez, e contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu?
Não há outro em que eu me compraza na terra. E ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Mas quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar os teus feitos. Amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estas palavras de Asaf, um grande homem de Deus, levita que trabalhava na casa do Senhor. E neste salmo, Asaf abre o seu coração, destila os sentimentos da sua alma. E a situação que Asaf nos apresenta é uma situação um tanto quanto difícil. Uma situação de alguém que esteve muito perto de escorregar na fé, naufragar na fé. E isto são palavras de alguém que estava diariamente trabalhando na casa do Senhor. E esta situação na vida de Asaf, na verdade, ela é muito mais comum do que às vezes nós imaginamos. Quantas vezes alcançados por situações semelhantes a esta de Asaf. E quando nós nos encontramos assim, amados e queridos irmãos, não entendendo os propósitos de Deus, não compreendendo as circunstâncias que nos cercam, e a nossa alma desfalece, a nossa fé enfraquece. Na verdade, nós nos sentimos culpados. Culpados. E até mesmo às vezes envergonhados de não possuirmos uma fé mais robusta. De não possuirmos uma fé como Abraão, ou como tantos outros homens e mulheres que não desfaleceram. E mesmo, às vezes, depois de nos alegrarmos com uma grande vitória, uma grande conquista, mesmo após isso, às vezes, nos sentimos esmagados. E os irmãos vão se lembrar do clássico episódio na vida de Elias. Ele sobe no Carmelo, desafia os profetas de Baal, faz descer fogo do céu, e daqui a pouco Elias está lá, deprimido, debaixo de uma árvore, desejando morrer, não continuar mais tendo vida. Esse tipo de emoção, às vezes, também nos toca e nos leva a uma condição muito perigosa. Uma condição que nos ameaça grandemente. Uma condição, irmãos, que demonstra a nossa fraqueza humana. Asaf era um homem de Deus. Um homem
de Deus que viveu nos dias de Davi. E este jovem foi autor de vários salmos. Os irmãos sabem que o saltério, como é chamado, ou o livro dos salmos, não é uma composição única e exclusiva de Davi. Davi escreveu a maior parte dos salmos, mas não escreveu todos os salmos. Nós vamos ter salmos de Asaf, os filhos de Coré, nós temos salmos até mesmo de Moisés. E Asaf escreveu alguns salmos. Esse moço, ele foi pioneiro na condução do culto ao Monte Sião. Ele era da tribo de Levi. Ele, portanto, era sacerdote, porque os levitas eram sacerdotes. Isso significa dizer que Asaf nascera na tribo de Levi, portanto, nascera destinado a ministrar na presença de Deus, a trabalhar única e exclusivamente no serviço da casa de Deus. E os irmãos sabem que quando Davi assumiu o trono de Israel, se tornou o rei de Israel, ele conduz o povo a um reavivamento espiritual. Os dias de Saul foram dias muito ruins, espiritualmente falando, para a nação de Israel. Davi então assume o trono e ele quer trazer Deus para dentro da história de Israel. Ele quer entronizar Deus lá no alto do Monte Sião. E aí ele então inicia esse processo e ele tem uma ideia. Ele se lembra da arca de Deus, aquela que fora tomada pelos filisteus e levada nos dias de Eli, e ela ficou esquecida. E passaram-se mais de 30 anos. Agora Davi assume o trono e ele diz: eu vou trazer a arca. A arca vai vir para o Monte Sião, ao lugar onde Deus deve ser entronizado. E ele então conduz este movimento de levar a arca de volta para Jerusalém e faz uma grande procissão, uma grande marcha. E as pessoas vão seguindo aquele cortejo. E é exatamente nesta ocasião que nós vamos encontrar o Asaf. Pela primeira vez, a Bíblia vai falar de Asaf. E quem era o Asaf? Não era ninguém até aí. Era um levita, como centenas, dezenas e centenas de levitas. Mas agora, ele foi escolhido por Davi. Um jovenzinho que não era nada, que vivia na obscuridade. Ele, de repente, é escolhido por Davi para reger a música, enquanto a arca era escoltada naquele cortejo para Jerusalém. E Davi escolheu aquele moço, disse: você vai conduzir a música, você vai à frente, conduzindo os corais, os instrumentos. E a Bíblia diz: e disse Davi ao chefe dos levitas, que constituíssem a seus irmãos cantores, para que com instrumentos de música, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantasse a voz com alegria. E, portanto, designaram os levitas Emã, Asaf e Etã. Depois deste episódio da subida da arca para Jerusalém, então Davi nomeia o Asaf. Ele observou o seu trabalho, gostou do empenho e desempenho de Asaf, e aí ele nomeia o Asaf para a posição permanente de líder do culto diante da arca. E a Bíblia diz: e designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor,
para fazerem petições, para louvarem, exaltarem ao Senhor Deus de Israel. E Asaf era o chefe. Deviam tocar os alaúdes e as harpas. Asaf devia fazer soar os símbolos. E nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos, pela primeira vez, o seguinte salmo de ações de graça. E Davi deixou a Asaf e seus irmãos diante da arca da aliança do Senhor para ministrarem ali continuamente, segundo ordenara para cada dia. Olha que coisa interessante. É claro, sem sombra de dúvidas, o Asaf com certeza era um homem de grandes dotes espirituais. Um homem de grande potencial. Um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. E Davi enxergou isto nele e o coloca então como chefe da música. Tudo que envolvia a música no templo, no tabernáculo, na casa de Deus, era com Asaf. De tal forma que anos mais tarde, este jovem vai escrever alguns salmos e chega a ser lembrado após a sua morte, até mesmo com o título de vidente. Mas, irmãos, naqueles primeiros dias em que Asaf sai da obscuridade e é lançado por Davi para uma situação de proeminência, ele estava numa situação muito perigosa. Porque recebera a honra de ter o seu nome ligado a Davi, que gozava de reputação. Ele agora recebera uma posição de honra, uma posição, na verdade, que excedia a sua própria experiência. Ele ainda era muito jovem. Era muito jovem para o lugar aonde ele foi colocado. E a adoração de Deus, irmãos, com certeza exigia do Asaf muito esforço físico, emocional. Enormes corais, orquestras. Tudo isto movia a alma daquele jovem moço na direção de Deus. Mas havia um perigo, como eu disse aos irmãos. E sabe qual era o perigo? O perigo, irmãos, era a sensação da presença de Deus ser confundida com a experiência de conhecer a Deus. A sensação, o fato de sentir a presença de Deus, ser confundida com, na verdade, ter um relacionamento com Deus. Deus ordenara a música, mas Deus nunca ordenou a música como um substituto do conhecimento dele. Ele nunca disse, vocês não precisam me conhecer, basta cantar. É por isso que nos nossos cultos não tem só música. Precisa ter palavra, porque nós não viemos aqui só para cantar. Nós viemos aqui para conhecer a Deus. E quando saímos daqui, temos que manter um relacionamento com Deus. Deus, o nosso relacionamento com Deus, é uma reação responsiva da nossa fé. É uma resposta do que cremos e em quem cremos. E a nossa vida, ela precisa estar fundamentada, irmãos, sobre quem é Deus. E não sobre o que nós sentimos acerca de Deus. É um perigo, porque há pessoas, muitas e milhares de pessoas,
que vivem desse sentir de Deus. Tem até uma frase que às vezes a gente usa e diz: eu não estou sentindo. Tem coisa, irmão, que não depende se você está sentindo ou não. A Bíblia diz que é assim, e é assim. A Bíblia diz que você tem que agir assim, e você tem que agir assim. Você não precisa sentir se é para você amar o irmão. A Bíblia diz que você tem que amar o seu irmão. Você não precisa sentir se você deve perdoar o seu irmão. A Bíblia diz que você tem que perdoar o seu irmão. A nossa fé, ela não está embasada senão sobre quem é Deus, não como você sente Ele. É tão forte isso, que às vezes as pessoas vêm no culto, adoram, cultuam, ouvem a palavra, aí sai e diz: hoje o culto estava fraquinho, xoxo. Tem um pastor lá na minha igreja que ele usa essa expressão, xoxo. Não sei o que é, mas deve ser alguma coisa não muito boa. Eu não senti nada hoje, não senti. E você tem que sentir alguma coisa. Para Deus estar presente, Deus sempre está presente. As suas emoções não são o fundamento da sua vida com Deus. Mesmo quando às vezes você não sente a presença de Deus, quando às vezes parece que Deus está a milhares e milhares de quilômetros distante de você, esta pode ser a sua sensação, mas não é a realidade, porque Deus sempre está conosco. Os discípulos iam lá no caminho de Emaús, caminhando. Jesus caminha com eles, conversa com eles. Eles não perceberam que era ele. Tem muita gente assim. Asaf, então, no ápice da sua vida espiritual, ele passa por um momento de crise. Ele se esgota espiritualmente. Ocupado todos os dias, trabalhando na casa do Senhor todos os dias. Sabe o que acontece? As bases de Asaf começam a desmoronar. Dentro da igreja. Trabalhando na igreja, fazendo a obra do Senhor. Ele quase se desviou trabalhando na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Asaf estava envolvido com a obra de Deus, mas não estava envolvido com o Deus da obra. E isso são duas coisas muito diferentes. Tem gente que faz muita coisa na igreja, pastor Ivan, e ele faz, e a gente tem que às vezes deixar, porque quer fazer. Que nem o camarada que queria correr lá, né? Deixa eu correr, mas a mensagem, o outro já foi. Não, deixa eu correr. Bom, então corre. Ele chega no rei, qual é a mensagem? Não tem mensagem. Ele queria correr. Então tem muita gente que faz muita coisa. E eu estou preparando uma mensagem sobre isso. Baseado naquele episódio de Marta. Tem gente fazendo muita coisa. E não é o que Deus quer. Atrevo-me a dizer que tem gente fazendo muita coisa e não está agradando a Deus. Não é o muito fazer. Jesus disse para Marta: você está envolvido com muita coisa, eu queria só uma e você não descobriu. Eu não quero esse monte que você está fazendo, eu queria uma só. Eu queria que você estivesse aqui, aos meus pés, aprendendo a minha palavra. O testemunho que Asaf nos dá aqui no Salmo 73 descreve como ele falhou. Mas descreve também, irmãos, como ele se recuperou. Como ele se levantou espiritualmente. Amados e queridos irmãos, uma coisa que levou o Asaf quase para o buraco
foi que ele começou a olhar a vida dos outros. Pastor Evandro, eu tenho pregado muito na igreja ultimamente sobre isto. Às vezes a gente vem para o culto, o pregador dá uma mensagem. Ontem nós tivemos um pastor que nos trouxe uma mensagem tremenda da parte de Deus. E nós ouvimos a mensagem, e principalmente quando é aquela mensagem mais dura, talvez como está a cena de hoje, né? Vocês convidaram um pastor para pregar e não um pregador, né? Então o pastor já prega diferente. Ele tem responsabilidades diferentes. Então, e às vezes aquela mensagem é dura, logo alguém grita lá, pega ele aí, papai. Queima ele aí. Sabe o que ele está dizendo com isso, irmão? A mensagem não é para ele, não. É para outra pessoa. E eu tenho falado à igreja lá em Ferreira. Ei, quando você ouvir a mensagem, você não diz, pega ele, não. Você diz, pega eu, papai. É comigo. É comigo. É comigo. Deus nunca está falando para o vizinho do seu lado no banco. Ele está falando, é com você. E a gente tem uma péssima mania de sempre olhar para os outros. E geralmente a gente não olha, não fica olhando para o... mas a gente olha, você viu aquele lá? Olha, chegou ontem. Asaf começou a olhar os seus vizinhos incrédulos. E Asaf começou a perceber que eles eram prósperos. Parecia que para eles, a vida deles era tão fácil. Parecia não haver qualquer tipo de preocupação. E Asaf trabalhando todos os dias na casa de Deus, se matando, esgotado, fisicamente, psicologicamente. E aí, só carnezinho chegando de cobrança. Cartão de crédito estourado. Prestação atrasada. As coisas não pareciam fáceis para ele. E Asaf, que ainda se cingia dos velhos princípios da lei, ele acreditava que a sua fé, que a sua dedicação a Deus, que as suas obras da casa do Senhor o tornava merecedor das bênçãos. Peraí, se alguém merece ser abençoado, sou eu. Eu que trabalho aqui, Senhor. Eu que te sirvo aqui. Eu me desdobro. Eu estou até doente de tanto trabalhar para ti. E o ímpio lá prospera e eu não. E eu não. Agora deixa-me dizer uma coisa para você. Essa perspectiva, esta maneira de pensar é muito perigosa. Porque ela iguala a espiritualidade com posses, com livramento, com falta de oposições na vida. E se espiritualidade tivesse a ver com posse, como essa bendita ou maldita teologia da prosperidade e anuncia, irmãos, o Maluf era mais crente do que todos nós. Ontem o pastor César nos pregava uma mensagem sobre Jesus no deserto e o diabo chegou para ele e disse, você comeu alguma coisa hoje? Não. E ontem? Não, também não. E a semana passada? Você comeu? Não, não comi. Não comeu nada. Você não é filho de Deus? Deus não é seu pai? Como é que não tem pão na tua casa? Como é que não tem pão na tua casa? Se você é filho de Deus, ele tinha que pôr comida na tua mesa. Essa é a perspectiva que Asaf tem. E o que é que Jesus diz para o Satanás? Eu não sou filho de Deus
porque ele põe pão na mesa. Eu sou filho de Deus porque lá no rio o Espírito Santo desceu e o céu se abriu e o próprio Deus diz: este é o meu filho, nele eu me comprazo. Amados e queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus nos quer mostrar nesta noite esta verdade tão importante. Não confunda isso. Isto fez o filho na parábola do filho pródigo, o filho mais velho. Quando ele volta do campo e ele chega em casa e ele de longe viu a música, as luzes acesas, dança e tal. Que negócio é esse? Chamou o empregado. O que está acontecendo aí? Que festa é essa? Não é meu aniversário. Não é aniversário de papai. Que festa é essa? Ah, você não está sabendo? Não, não estou sabendo nada. Eu estava trabalhando o dia todo, estou chegando agora. Aquele seu irmão que foi embora. Lembra dele? Lembro. Miserável. Pois ele voltou. E seu pai está fazendo uma festa para ele. A festa tinha que ser minha. A festa tinha que ser minha. Se alguém... E foi isso que ele disse para o pai. Se alguém merece aqui, sou eu. Quem estava trabalhando esse tempo todo era eu. Esse miserável estava gastando o teu dinheiro. E a briga toda lá na parábola era o bendito de um boi gordo. Eu não sei o que tinha de especial naquele boi gordo. Porque eles falam desse boi gordo. O empregado diz: seu pai matou o boi gordo. O quê? O boi gordo? E quando ele fala com o pai, diz: esse teu filho vindo, o senhor mata o boi gordo, pai. Amados e queridos irmãos, o problema não é se Deus abençoa ou não o seu povo com coisas materiais, porque Deus nos abençoa, mas as coisas materiais não são pós-escritos da aliança. A nossa aliança com Deus não tem nada a ver com o que Ele nos dá ou com o que Ele nos tira. Assim disse Jó, quando perdeu, ele disse: Deus deu, o Deus tirou, e louvado seja o nome dele. E de mais a mais, o crente, ele tem que ter uma postura diferente com relação às riquezas. Diferente da do incrédulo. Porque o incrédulo, irmãos, ele amontou as suas riquezas a fim de garantir o seu futuro. Não é assim na parábola de Jesus? E o homem aumentou os seus celeiros, trabalhou, anos, aumenta o celeiro. Hoje em dia, ele seria aí um multiempresário, com muitas empresas ao redor do mundo. E aí, quando ele chega nesse patamar, ele diz: bom, agora vou parar de trabalhar, põe uma diretoria aí para trabalhar, vou só receber o meu dividendo no final do mês. E agora eu vou viajar, vou descansar. E aí o que Deus diz para ele? Vai não. Vai não. Você vai morrer hoje. Já pensou? E tudo que você construiu não tem nem para quem deixar. Irmãos, a pior coisa que o homem faz na vida é se entregar a um objetivo, trabalhar duramente por ele e no final descobrir que escolheu o objetivo errado. Os ímpios, eles querem segurança do futuro. Eles querem adquirir com as suas posses e riquezas poder sobre as outras pessoas, manter a sua áurea de importância social que o ouro pode lhe confiar. Mas o crente não é assim, porque crente sabe que a sua segurança não está naquilo que o dinheiro pode lhe comprar. Ele sabe que a sua confiança está no Deus que fez os céus e a terra.
forma que o crente, mesmo crente, ele tem, quando ele tem muitas posses, ele tem um sentimento de alegria em dar. Eu até prego lá na igreja do Ferreiro, eu digo, olha, há uma maldição para quem tem muito. Sabe qual é a maldição? Ele tem que ajudar aquele que não tem. Eu falo. Você acha que Deus deu muito para você botar lá no banco e ficar lá? Não. É para você ajudar quem não tem. Você tem que ajudar. Ajudar o necessitado. Então, para Asaf, a questão mais importante era a posse de bens materiais. Era ter uma vida sem dificuldades. Não é assim que às vezes nós desejamos? Eu quero viver só por cima do mar. Se não abrir o mar, se o mar não abrir, eu passo por cima. E é uma coisa... A vida cristã não é assim, irmão. Jesus conta uma parábola que ele mostra bem isso. O homem vem de Jerusalém, veio do culto, e começa a descer o caminho para Jericó, o bandido pega ele no meio do caminho. Dá-lhe uma surra, quase mata, rouba tudo que ele tem e vai embora. Eu fico imaginando aquele crente. Jesus, eu vim do culto. Eu estava te adorando. E o Senhor deixou esse marginal me pegar. É que nos caminhos da vida há perigos. Há perigos. Nós não podemos ter uma vida livre de problemas, irmãos. Ponha isto na cabeça. Isto é utopia. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas você é crente, então tenha bom ânimo. Asaf gastou horas pensando naquilo. Como é que pode aquele miserável, ímpio, arrogante, que fica falando contra Deus, que fica dizendo, será que Deus sabe alguma coisa? Será que há entendimento do Altíssimo? Como é que um camarada desse pode ser próspero e eu não? Ele estava cheio de ódio no final, inveja. A visão daqueles perversos era suficiente para deixá-lo mortificado. E ele escreve e diz, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. Vestem-se de violências como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia e na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. E dizem, como sabes Deus? Há conhecimento do Altíssimo. E ele diz, são assim os ímpios. E conclui, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentando. Eles fazem tudo isto, eles agem desta forma, mas eles estão seguros, e as suas riquezas estão aumentando. Asaf começou a enxergar a vida agradável dos incrédulos. Cuidado o que você olha. Cuidado o que você deseja. Nós precisamos aprender a doutrina do contentamento. Por não estar contente, Sansão saiu da sua terra, foi procurar novas coisas e encontrou a morte. Por não estar contente, Ló olhou as campinas do Jordão e ele disse, aquilo é que nem um jardim de Deus, é para lá que eu vou. E lá ele perdeu a sua família. A Bíblia diz, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Nós somos descontentes. E esse nosso descontentamento nos leva a tantas coisas, irmãos. Asaf ficou enxergando isto e ele disse, eu tive inveja dos ímpios ao ver a sua prosperidade. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte, sadio, não há tribulações. São assim os ímpios, sempre em segurança. E as suas riquezas continuam aumentando.
Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele disse assim: o meu coração se azedou. Eu não quero mais te servir. Não há mais dedicação no meu coração para contigo. Você me desprezou. Não olha para mim. Não me ajuda. Senti picadas nos meus rins. Eu estava embrutecido. E a palavra azedou descreve um estado raivoso de espírito, um ressentimento contra Deus. E geralmente esse ressentimento causa em nós amnésia. A gente esquece tudo que Deus já fez. A gente só lembra daquele momento. Por isso que quando Davi escreve, no momento de... Davi tinha uma técnica de se auto-reanimar. E quando ele estava meio abatido, ele começava a animar a sua própria alma. Alma, que isso hoje? Alegra. Confia em Deus. Espera em Deus. E no Salmo 103 ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, alma, vamos lembrar aí de tudo que ele já nos fez. A situação está ruim, está péssima, está difícil, mas vamos lembrar o que ele já fez. E o que ele já fez? É ele quem sara a tua enfermidade, é ele quem redime a tua alma da perdição. Alma, alegra-te e espera no Senhor. Asaf esqueceu que ele não era nada, que Deus mandou o rei escolher ele, que colocou ele num lugar de honra, que deu a ele um trabalho honroso, que deu a ele um trabalho que muita gente invejava. Ah, se eu pudesse estar no lugar de Asaf, todo dia na casa do Senhor, trabalhando, eu não posso. Ele se esqueceu. Estava agora com ódio contra Deus. Na verdade, diz o Asaf, olha as palavras dele: na verdade, em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Eu não fiz um bom negócio em te servir. Agora ele está cheio de amargura. E ele revê essa sua dedicação a Deus, ele revê essa sua caminhada de fé com Deus, com esta amargura. E ele começa a perguntar: teve alguma vantagem nisso? Qual foi a vantagem? Larguei o meu emprego, larguei a faculdade, né? Faz que nem o homem que abandonou o Paulo lá, como é que chama? Demas. Quando ele viu que o apóstolo preso, vai morrer o homem. Então, larguei tudo, larguei a família, larguei a namorada, larguei a faculdade, larguei os projetos do futuro, pensei que ia ter um futuro com o apóstolo. Agora o homem vai morrer. Escreveu um bilhete para ele. Foi embora. E Paulo escreveu: Demas, amando o presente século, me abandonou. Ele diz que se sente afligido. Ele diz: você deixa eles prosperarem, e a mim que sou teu filho, filho da aliança, o Senhor me bate todo dia. Ele descreve a sua experiência de tal forma que ele diz: e naquele momento os meus pés quase desviaram. Quase desviaram. Vigiai. 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 Estais firmes na fé. Vigiai. Com o que é que pode roubar a tua fé. Deixa-me dizer uma coisa para você. Às vezes faz anos que você busca um sonho, e se esse sonho acontecer na tua vida, pode roubar a tua fé. Tem gente se entregando demasiadamente durante muitos anos da sua vida a objetivos, a propósitos, a planos, a projetos que se concretizarem na vida dele, vai lhe roubar a fé. Vigiai. Asaf está dizendo: os meus pés quase
quase escorregaram, quase se desviaram os meus passos, e ele sentiu os seus pés se escorregando, como se estivesse à beira do abismo. Ele agora foge dos amigos, não quer mais conversa com ninguém. Ele diz: se eu falasse isto aos teus filhos, teria traído esta geração. Eu não falo mais com ninguém. E ele diz: vou desistir de tudo. Vou desistir de tudo. Irmãos, cuidado, para que as circunstâncias externas não roube a sua fé. Nós não servimos a Deus porque Ele nos dá uma casa boa. Talvez alguém aqui não tenha nenhuma casa boa. Talvez alguém aqui nem tenha uma casa. Não é por isso que nós servimos a Deus. Se você for servir a Dilma, ela te dá uma casa boa também. Nós não servimos a Deus porque nunca tivemos um problema na vida, porque o nosso casamento nunca teve crise, porque o nosso filho nunca nos deu problema, porque nunca ficou desempregado. Não! Nós servimos a Deus porque Ele comprou e nos resgatou das garras da morte. É por isso que nós servimos a Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Asaf, então, se julga agora um hipócrita, ele começa a se afastar de todo mundo. Até uma boa ideia, porque podia contaminar um monte de gente, azedar o coração de muita gente. Mas Asaf também podia ter tido uma outra ideia. Eu não vou falar com esse pessoal que eu posso desviar eles, pelo menos vou falar com alguém experiente para me ajudar. Ouvir um conselho. Asaf se afundou na areia movediça. E ele diz: quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Aí, irmãos, no meio desta crise espiritual grande, o Asaf diz assim: mas um dia, ou seja, esta crise perdurou, essa crise permaneceu, até o dia em que eu entrei no santuário. Espera aí, eu ouvi direito? Até o dia que eu entrei no santuário. Mas ele entrava no santuário todo dia, vocês lembram disso? Era lá o lugar de trabalho dele. É que Asaf, irmãos, está dizendo que houve um dia que ele não entrou no santuário por causa do santuário, ou das responsabilidades com o santuário, mas um dia ele entrou no santuário por causa do Deus que dava o nome àquele santuário. Vocês se lembram? Quando Jacó, fugindo do seu irmão, dormiu num lugar chamado Luz, botou a pedra, deitou, ele teve um sonho, uma escada que unia a terra ao céu, os anjos subindo e descendo. Ele acordou, disse: que lugar tremendo é esse? Uma porta entre o céu e a terra. Então esse lugar não pode mais se chamar Luz, tem que se chamar Casa de Deus. E botou o nome de Betel, Casa de Deus. E ele vai embora. Anos depois, ele está voltando com mulheres, filhos, servos, riquezas. E ele vai para Betel. Porque ele tinha um voto, lembra? Ele diz: se eu for, e aonde eu for, o Senhor me abençoar, me prosperar, eu virei aqui. Agradecer. E ele volta agora para agradecer. Só que se você for ler o texto diz assim, que Jacó, ele não diz assim que Jacó foi a Betel. Ele diz assim: Jacó foi a El Betel. Jacó agora não foi mais à casa de Deus, ele foi ao Deus da casa de Deus. Aleluia! Quando Asaf diz que ele entrou no santuário,
Ele não está se referindo à estrutura física do templo, onde era o lugar do seu martírio, onde era o lugar da sua vergonha, onde era o lugar do sofrimento. Mas ele diz que naquele dia ele não entrou para trabalhar, naquele dia ele não entrou no templo para reclamar, naquele dia ele não entrou no templo para buscar a sua bênção, naquele dia ele entrou no templo para falar com Deus. Para encontrar Deus. Porque tem muita gente que vem no templo para só pedir a bênção. Eu costumo dizer que se a gente fizesse uma enquete na porta da igreja, botasse lá os diáconos: irmão, o que você veio fazer no culto hoje? Irmã, o que você veio fazer no culto hoje? E fosse anotando, pelo menos 80% da resposta se resumiria nisso: eu vim buscar a minha bênção. E trazer? Trazer nada, né? Trazer nada. A gente só vem buscar. Mas culto não é para buscar. Culto é trazer. Quando Deus criou o primeiro templo em Israel, era uma cabaninha feita de pele de animais e de madeira. Ele diz: todas as vezes que vocês forem no santuário, vocês não podem ir de mão vazia. Toda vez que vocês forem ao santuário, tem que levar uma oferta. Tem que oferecer o sacrifício. Você tem que trazer, adorar. É trazer a Deus o nosso louvor, o nosso coração, a nossa adoração a Ele. Aqui não é lugar de você pedir. Você nem precisa pedir. Deus sabe o que você precisa. Se você adora, Ele vai dar o que você precisa. Asaf entrou naquele dia para se encontrar com Deus. Hoje é eu e o Senhor. Hoje não tem coral, hoje não tem música, hoje não tem partitura, hoje não tem nada. É eu e o Senhor. E ele entrou no santuário. E sabe o que ele descobriu, irmão? Que o ímpio é próspero, mas que ele tem um fim diferente. Deus falou para ele: Asaf, olha para o fim desse cara, olha para onde que ele está indo, Asaf. Ele vai para o inferno, Asaf. Você não. Você não. Para você eu reservei algo melhor. Para você eu reservei algo melhor. Ele agora entende, amados irmãos, muita coisa. Ele vê que ele agiu como um animal irracional, embrutecido perante Deus. Ele entendeu que Deus estava de contínuo com ele. Sabe, naquele dia, os olhos de Asaf abriram. E Deus, como se passasse um filme, disse: você está pensando que eu não estou com você? Olha eu com você. Mas e ali? Olha eu com você. Mas e naquele dia? Olha lá eu com você. Deus está de contínuo conosco. Ele não nos abandona, irmãos. A tempestade pode vir. Mas deixe-me dizer uma coisa. Só quem vive a tempestade vive o milagre de ver a tempestade cessar. Asaf então percebeu que Deus estava com ele. Deus não o havia abandonado. Deus não havia traído ele como ele pensava. E agora Deus fala: olha para o futuro, Asaf. Não olhe para o ímpio hoje. Olhe para o ímpio amanhã. Amanhã você vai procurar ele, não vai achar mais. Davi no Salmo 37 diz: eles murcharão como a erva. Mas ele diz: mas o Senhor está sempre comigo. O Senhor me toma pela tua mão direita e me conduz em segurança. Irmãos, uma coisa linda que o Davi aprendeu depois de anos de dificuldade no deserto, sabe o que foi? Ele disse: ainda que eu andar num vale escuro, de sombra, de escuridão, num vale onde a morte espreita, mesmo que eu esteja passando nessa dificuldade, agora eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vigie a sua fé. Creia em Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar a você.
Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. É uma pena que o tempo correu muito. Essa semana passada, domingo propriamente dito, de manhã e de tarde e de noite, tive uma opressão tremenda na reunião de dirigentes, depois com as irmãs algumas, e de noite também. Mas tenho certeza que essas pessoas que falaram aquelas coisas comigo, vai sair daqui diferente nesta noite. Porque Deus é o Deus que nós servimos. Nós vamos encerrar nosso culto, está na hora. Amanhã nós vamos começar 6h30, para que aproveitemos bem o tempo. E também quero que os irmãos cheguem cedo. Não adianta eu começar cedo e vocês não chegar. Eu quero que todos participem da bênção completa, do amém inicial ao amém final. O representante da vereadora, hoje não dá para fazer propaganda política, não. Cadê ele? Trouxe santinho, não? Não pode ainda, né? Mas todo mundo aqui sabe que ela é nossa vereadora e depois vai ser deputada. Quando tiver santinho, você vem para entregar santo para os santos. Peço oração em favor da Ângela Fúria. Poxa, não tinha outro nome, não? Ângela Fúria. Quem que é essa Ângela Fúria? A sua amiga? Ah, bom. Precisa mudar esse nome. Que está hospitalizada. E por causa da irmã Santa Medeiros e pelos filhos, Sérgio e Daniel, a irmã Laíde que está pedindo. Eu senti que vocês precisam, como eu preciso, que recebamos uma oração para cada um de nós nesta noite. E eu quero que o pregador assim o faça. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês que aqui estão hoje. Aqueles que querem que o pastor Levi volte aqui de novo, fiquem em pé. Não precisa ficar porque eu estou mandando. Não estou mandando você ficar em pé. Eu falei aqueles que querem o Levi. Levi, não tem jeito. Depois nós vamos combinar. Eu já falei para ele que eu quero trazer ele numa ceia. Hoje nós tivemos chuvas. Mas essa chuva está sendo boa. Nós precisamos de chuva. E vocês preparem o guarda-chuva, que os meteorologistas dizem que esse final de semana, principalmente domingo, tem muita chuva. E outro detalhe bom, a irmã Zenaide foi inspirada por Deus para comprar blusa de manga comprida, viu? Deus deu graça a ela para entender que ia fazer frio hoje, e ela assim o fez. Não me pergunte por quê, não, mas entendi isso aí, tá vendo? Ninguém está passando frio, né? Isso é uma maravilha. Levi, você ora e depois nós vamos encerrar a oração. Quem quiser vir para frente, pode vir. Alguém que quer vir à frente e receber a oração, venha. Deus tem a bênção para você nesta noite. Isso é ato de fé. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amado e querido Salvador, Pai de toda bondade, graça e misericórdia, aqui estão os teus filhos e filhas nesta noite, Senhor.
e viemos aqui nesta noite ouvir a tua palavra que falou conosco, que nos alertou, Senhor, com relação a perigos que podem minar a nossa fé. Perigos que estão tão próximos de nós, que cercam o nosso dia a dia e que às vezes nós não percebemos, Senhor, mas que está roubando a nossa confiança em Ti. Nós já não confiamos mais como confiávamos antigamente, Senhor. Nós já recorremos a outros dispositivos que não é o Senhor em determinadas circunstâncias e situações. Mas Deus de misericórdia, nós somos os Teus filhos. Não nos deixa ser seduzido por estas coisas, Senhor, mas deixa que o nosso coração em todos os tempos esteja firme e alicerçado em Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, sabendo que Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas, que Tu és o Deus que pode fazer o que nós não podemos, que Tu és o Deus que pode realizar o milagre, que Tu és o Deus que pode fazer o impossível se tornar possível, bastando apenas isto, que nós creiamos de todo o nosso coração. Então fortalece o coração desse Teu filho e dessa Tua filha, que já não estava acreditando mais no milagre, que já estava achando difícil, que não pode acontecer, que é impossível de acontecer, mas que nesta noite esse Teu filho e Tua filha saia daqui crendo que o milagre vai acontecer, e que tudo que Deus falou sobre a tua vida vai acontecer. Não enfraqueça o teu coração. Não enfraqueça o teu coração. Confia no teu Deus, que as palavras do Senhor são palavras fiéis. Não deixe levar por palavras que entraram no seu ouvido e que tentam roubar a tua fé, como roubaram a fé de Elias. Não, repreenda isto e diga: o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, e eu creio e confio no milagre de Deus. Aleluia! Saia com o milagre de Deus nesta noite, em nome de Jesus.